Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada. Deus seja louvado por sua vida, por sua trajetória, por todas as coisas que você está vivendo nessa experiência de estudos da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais uma transmissão de o tema da nossa jornada, né? Estamos no dia 24 da nossa jornada, né? E estamos aí rumo a 40 dias de jornada que está sendo de fato uma bênção, tá bom? Seja muito bem-vindo e já peço a você que deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilha o link do vídeo para mais pessoas que você conhece, para que elas sejam abençoadas com os temas que estamos estudando aqui. E, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, porque todas as vezes que postarmos um vídeo novo ou entrarmos numa live ao vivo, você será notificado para estar junto conosco, aprendendo aí a palavra de Deus, né? Muito bem, e todos os dias a gente relembra você que na descrição do vídeo, aqui embaixo, temos 3 links. O link para você entrar no ServeMe, baixar o aplicativo, ali com muitas ferramentas para você estudar a Bíblia. O segundo link é o link do grupo de oração, para você entrar ali, deixar seu pedido, também participar do movimento de oração ali. E o terceiro link é o link do livro, para você baixar o PDF desse livro. O PDF, o livro está com outro título, né? É Conselho sobre Mordomia. O que nós estamos estudando é administração eficaz. Desculpa, mas o título original é Conselho sobre Mordomia, né? Muito bem. Então, acesse os links aí, entre e baixe o livro, né? Entre no grupo de oração, baixe o aplicativo ServeMe. E é isso, estamos no dia 24 de nossa jornada, né? E o tema de hoje é Deus está preparando o caminho, tá bom? Vamos orar para iniciar os nossos estudos deste dia de hoje. Feche seus olhos e abra seu coração. Obrigado, Deus, por tua graça. Estamos aqui mais uma vez reunidos de forma virtual, mas real, para aprender a tua palavra mais uma vez, para edificar nossa vida. Que tua bondade, tua misericórdia, Senhor, esteja nesse momento com cada um de nós. E mais uma vez pedimos que o Senhor nos ensine a tua palavra para que sejamos fiéis mordomos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento, abençoe o teu povo, espalhado em vários cantos desse território, para que cada um de nós possamos receber a tua palavra e sermos fiéis mordomos do teu reino. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. É isso aí. Deus está preparando o caminho. Muito bem. O capítulo de hoje, eu quero ler um texto muito interessante, o que Ellen White falou desse capítulo. E eu quero começar ele lendo Neemias, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Que diz assim: Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Essa é uma passagem que conta, que está ali, lá no texto, no livro de Neemias, quando Neemias soube da situação ali de Jerusalém, e ele ficou muito triste, né? Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele estava muito triste, e o rei questionou ele, né? Nos versos anteriores, você pode ler o capítulo 2 inteiro depois. E ele ficou triste, e o rei perguntando: por que você está com o semblante tão triste? O que é que lhe aflige? E aí ele abre o coração para o rei, né, da sua tristeza, e pediu autorização ao rei para ir para Jerusalém e reedificar.
Além disso, ele, além de pedir para que o rei liberasse ele por um tempo para ir a Jerusalém para ajudar a reedificar a cidade e os muros e o templo, ele pede outra coisa. Ele pede uma carta, né, para que por onde ele passasse, ele fosse, vamos dizer assim, arrecadando recursos para a execução da obra, né? Por exemplo, aí no verso 8. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para a muralha da cidade, para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, o rei era um rei babilônico, né? Nessa época aí era o reino da Medo-Persa que estava imperando, né? O reino da Medo-Persa. E Neemias, conversando com esse homem ímpio, solicitou recursos para que a casa de Deus, a cidade, enfim, a Jerusalém, né, que era a cidade do povo de Deus, fosse reconstruída. E o rei atendeu aí o pedido de Neemias. E ele seguiu viagem e foi arrecadando fundos e materiais para a obra de reforma de Jerusalém. O capítulo de hoje vai falar disso, vai falar que precisamos ter o cuidado, né, ter uma atenção especial para aqueles homens que estão no mundo, homens e mulheres, que estão no mundo, mas que estão atentos ao chamado de Deus para contribuir com a obra do Senhor. Nós temos o hábito de negligenciar, né? A gente costuma evangelizar mais as pessoas mais humildes e negligenciamos as mais abastadas. Isso é um problema, ele vai te dizer nesse capítulo, porque todo mundo precisa do evangelho, né? Por que a gente só foca nos mais pobres? Não, ela diz que todo mundo precisa ser evangelizado, inclusive os homens de muita autoridade, de muitos recursos, né? Porque esses homens, muitos deles, apesar de serem ricos, mas eles estão desejosos de contribuir com a causa de Deus e não sabem como. E eles precisam conhecer a verdade para que eles sejam motivados para investir na obra do Senhor. É sobre isso que o capítulo vai falar, um capítulo curtinho, mas muito interessante. Diz assim, ó, fossem as necessidades da causa do Senhor apresentadas devidamente aos que têm meios e influência, e esses homens muito poderiam fazer para levar avante a causa da verdade presente. Está vendo aí? Se as necessidades da obra, da causa de Deus, fosse devidamente colocada diante desses homens que têm influência e recursos, eles podiam ajudar, né? Faz com que a mensagem da verdade presente avançasse. Na providência de Deus, diariamente somos postos em contato com os inconversos. Com sua própria mão direita, Deus está preparando o caminho diante de nós, para que sua obra progrida rapidamente. Então, todos os dias a gente é colocado diante de uma pessoa que não professa a nossa fé, não fazem parte da nossa igreja, não conhece a mensagem do advento, e essas são oportunidades para que a gente possa pregar para essas pessoas, e muitos desses inconversos, né, muitos desses homens que ainda não são convertidos, são homens de posse, são pessoas que têm recursos e que, se apresentada a verdade presente para ela, né, a nobreza dessa mensagem, elas aceitarão e fará com que a obra avance ainda mais rapidamente. Nas esferas mais elevadas, diz ela, da sociedade, encontram-se muitos que hão de corresponder à verdade, porque ela é coerente, porque apresenta o selo do elevado caráter do Evangelho. Não poucos, olha só que interessante, não poucos dentre os homens de capacidade, assim conquistados para a verdade, hão de entrar com energia para a obra do Senhor. Então, ela está dizendo que nas esferas mais elevadas da sociedade encontram-se muitos que hão de corresponder à verdade, né? E eles não vão economizar energia. Ou seja, ela diz, não pouco dentre os homens de capacidade, assim conquistado para a verdade, hão de entrar com energia para a obra do Senhor. Ou seja, essas pessoas de muitos recursos, né, de esferas mais elevadas da sociedade,
elas conhecendo a verdade, aceitando essa verdade, na verdade do evangelho, elas vão entrar, né, para a obra de Deus com muita energia, elas não vão economizar energia, né? Então, temos que ser também inteligentes nesse aspecto, para também pregar o evangelho para as pessoas que têm posses e recursos. Não, obviamente, visando isso, mas visando a salvação delas também, né? E, obviamente, elas sendo alcançadas serão uma contribuição, né, tanto de energia, quanto de recurso, quanto de sinceridade, a obra de Deus vai avançar muito mais. Só que eu vejo muitas vezes que, mu muitas vezes, e não são poucas, que o preconceito de classes, né, vem mais das pessoas de menos recursos para aquelas que têm mais. Em outras palavras, às vezes eu percebo que é o pobre que tem mais preconceito com os ricos do que o contrário, né? Então, por isso, muitas vezes, como a classe de nossos irmãos são mais humildes, então a gente tem a tendência de pregar mais para os humildes do que para os mais abastados. E aí a gente capenga muitas vezes, né, em crescimento, em avanço da obra, porque realmente falta recursos, mas não por infidelidade muitas vezes, mas porque você pega uma igreja, né, a gente tem às vezes uma determinada congregação, que a maioria dos membros são pessoas humildes. Então, para que a gente consiga levantar um recurso considerável, né, demora para a gente fazer um evangelismo, construir uma igreja assim, com mais rapidez, né? E precisamos também entender que as pessoas ricas de posses também precisam de salvação, precisam conhecer a verdade. Então, o evangelho é para todos. Não podemos fazer acepção de pessoas, nem para com os ricos, nem para com os pobres. Mas, insistentemente, ao longo dos anos, a gente tem focado mais nos pobres, negligenciando os mais abastados, né, das classes mais elevadas. Né? Então, ela vai estar chamando a nossa atenção para isso. Ela diz assim, ó, nossos obreiros devem apresentar a estes homens uma clara exposição do nosso plano de trabalho, dizendo-lhes o que necessitamos para auxiliar o pobre e o necessitado, e para estabelecer esta obra sobre uma base firme. Alguns desses serão impressionados pelo Espírito Santo para empregar os recursos do Senhor de maneira a fazer progredir sua causa. Eles cumprirão seus desígnios ajudando a criar centros de influência nas grandes cidades. Então, aqui, Ellen White está argumentando que nem precisa você evangelizar essas pessoas. Basta, vamos dizer assim, né, para que a gente possa avançar, basta que essas pessoas sejam parceiras do nosso trabalho. Ou seja, logicamente que a gente vai ter a oportunidade de pregar para essas pessoas, mas muitas vezes falta ousadia da nossa parte de ir procurar as pessoas da nossa comunidade que têm recursos e apresentar para ela, o nosso plano é esse de trabalho. A gente está pregando o evangelho nessa localidade, a gente precisa plantar uma igreja aqui, temos o Clube de Desbravador, o projeto é esse. E ela está dizendo que quando nós apresentamos claramente o nosso plano de trabalho, as nossas intenções para esses homens de recursos, de posses, de influência, eles vão, vamos dizer assim, voluntariamente participar do plano e vão colocar recursos ali para que a obra avance, mesmo não sendo da igreja. Veja que interessante, né? Mesmo sem ser da igreja, mesmo sem ser cristão, assim como Artaxerxes não era do povo de Israel, mas Neemias solicitou a ele recursos e ele prontamente cedeu, né, a sua influência e da sua riqueza também para que Neemias pudesse reconstruir Jerusalém. Então, às vezes falta de nós, da nossa parte, essa ousadia, né? De ir buscar parcerias com homens de influência, com pessoas de influência e de posses, né? Temos vergonha, às vezes temos medo de receber ou não, né? De ser, enfim, maltratado, mas ela diz que temos que ir atrás dessas pessoas, porque é em prol do reino, não em prol de nós mesmos, né? Há um mundo a ser divertido, ela diz. E temos sido muito tímidos quanto a pedir aos ricos, quer membros da igreja, quer não, tá vendo aí? Que nos auxiliem no trabalho, ou seja, ela chama a gente de ser muito tímido, né?
de não pedir aos ricos, quer seja da igreja ou não. Devemos pedir a grandes e bons homens que nos ajudem no trabalho de esforço cristão. Deveriam ser convidados a nos apoiar os esforços ao procurarmos salvar ao que está perdido. Bom, então, é justamente isso. Deus está abrindo um caminho, por isso que o nome do capítulo é esse. Deus está abrindo um caminho para que essas pessoas possam ajudar a gente a avançar, a fazer a obra avançar. Os tempos estão se tornando difíceis e há dificuldades em obter esse dinheiro, mas Deus abrirá o caminho para nós, por meio de fontes fora do nosso próprio povo, tá vendo aí? O povo ele vai estar afirmando que Deus está abrindo um caminho no mundo, nas pessoas mundanas, para que elas possam ajudar financeiramente a obra. É Deus que está abrindo esse caminho. Elas serão impactadas com as profecias, elas estarão observando o tempo e elas vão investir na obra de Deus, né? Deus está fazendo isso, esse trabalho, abrindo o caminho. Basta que a gente também compreenda isso e vá atrás dessas pessoas para nos apoiar no trabalho. Este aí, ele vai dizer assim, este é o mundo de Deus. E se Deus pode mover agentes humanos de tal modo que a terra que estava nas mãos do inimigo possa ser trazida para as nossas mãos, a fim de que a mensagem possa ser proclamada em regiões distantes, bloquearão os homens o caminho com suas noções acanhadas? Ou seja, parece que o mundo pertence a Deus. E Deus pode mover os agentes humanos, né? Agora, se Deus pode mover os agentes humanos, o mundo pertence a Deus, o ouro e a prata que está nas mãos dos ricos pertencem a Deus. Ela está dizendo assim, por que que nós, o povo de Deus, vamos bloquear esse caminho que ele está abrindo com as nossas noções acanhadas, o nosso pensamento pequeno? Temos que pensar grande, pensar ainda maior em relação à obra de Deus, né? Às vezes a gente é muito acanhado, tímido, e ela está dizendo, não, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono dos recursos que está na mão dos ímpios, né? E o próprio Deus, como a gente viu na outra citação, está abrindo o caminho para que a gente chegue nessas pessoas. Isso é impressionante. Deus está abrindo um caminho, dizendo assim, vá atrás deles, que eu estou abrindo portas. Eles vão investir na obra. Mas a gente fica bloqueando o caminho porque a gente fica tímido, acanhado e não vai. Não deve ser assim. Devemos ir com a força da fé, né? Por que não pedir o auxílio dos gentios? Me diga aí, tem algum motivo? Não. Ela diz assim: tenho sido instruída de que há no mundo homens e mulheres de coração bondosos, de coração bondoso, e que serão tomados de compaixão a lhes serem apresentadas as necessidades da humanidade sofredora. Tá vendo aí? Tem pessoas no mundo que têm um coração bondoso, muita, mas não é pouca. Tem pessoas no mundo, vamos dizer assim, sedento de ajudar, de investir numa causa nobre, mas não sabe aonde, né? Principalmente quando se trata de instituição religiosa. As pessoas, devido aos vários escândalos que já aconteceu aí, né, na mídia, de desvio de dinheiro, enfim, de tratar a fé e a religião como mercadoria, as pessoas elas têm receio de ensinar, de investir, né, de contribuir com instituições religiosas, por precaução. Mas se o povo de Deus, com a mensagem da verdade presente, se aproximar dessas pessoas e apresentar o evangelho puro e simples, como ele é, em Cristo Jesus, as pessoas vão ajudar, as pessoas vão contribuir. É isso que ela vai estar dizendo aí. Por que não pedir o auxílio dos gentios? Não, ela diz, tenho sido instruída por Deus, é óbvio, que há no mundo homens e mulheres de coração bondoso e que serão tomados de compaixão quando forem apresentadas genuinamente as necessidades da humanidade sofredora. Elas vão contribuir, não tem jeito. Há homens no mundo que darão dos seus recursos para as escolas e para os hospitais. O assunto me tem sido apresentado nesse aspecto. Nosso trabalho deve ser de ofensiva. Veja, ela vai usar umas palavras que é muito massa.
Ela diz assim, o assunto me tem sido apresentado nesse aspecto. Ou seja, de ir atrás dessas pessoas que têm recursos. Nosso trabalho deve ser de ofensivo, ou seja, a gente não pode ficar na defensiva, a gente tem que ir atrás, a gente pode esperar vir, a gente tem que ir atrás. Ela diz, o dinheiro é do Senhor. E se nos aproximarmos dos ricos na devida maneira, né, ou seja, não é também de todo jeito que a gente vai chegar lá, feito um esmoléu, né, pedindo esmola, não. A gente tem que sentar, apresentar um plano, uma estratégia de trabalho e pedir para que ele possa investir naquilo. Ela usa essa frase aí de devida maneira. O Senhor lhes tocará o coração. Olha o que Ellen White disse. O dinheiro é do Senhor, certo? Tanto o dinheiro que está na mão do povo de Deus, quanto o dinheiro que está na mão dos ímpios. Porque o ouro e a prata pertencem a Deus, né? Então, ele nem sabe, mas o dinheiro que está na mão dele, né, pertence a Deus. Então, ela diz, o dinheiro é do Senhor. E se nos aproximarmos dos ricos, na devida maneira, o Senhor vai tocar o coração deles e os impressionará a dar dos seus recursos. O dinheiro de Deus está nas mãos desses homens e alguns deles atenderão ao pedido de auxílio. Está vendo aí? A gente não pode ter vergonha. Como diz, a gente viu em outro texto, né? Deus chamou a gente para uma obra que requer dinheiro e consagração. Se os recursos que estão na mão do povo de Deus são poucos, são escassos, então devemos ir atrás de quem tem. Porque é de Deus, ele nem sabe. Agora, temos que ser inteligentes. A gente vai estar lá se humilhando, não. A gente chega, apresenta o projeto, apresenta as intenções, né? Os benefícios que a obra de Deus, né? Que uma igreja, que uma escola, um hospital, que vai ser colocado ali naquela região, vai ser bom para a comunidade. O trabalho da Igreja Adventista no mundo todo é uma bênção. É ADRA, é assistência social, é o Quebrando Silêncio, que ajuda aí, né, na questão da violência doméstica, né? É o Clube de Desbravadores e Aventureiros para auxiliar os meninos aí, né? Para que eles não entrem no mundo das drogas, do crime, enfim, da delinquência. Então, são muitas ações e os projetos que a igreja faz. E quando isso é apresentado para os homens do mundo, vamos dizer assim, os gentios, né, os ímpios, então, Deus vai tocar o coração desses homens. É isso que ele vai estar dizendo, isso é uma garantia. Deus tocará, como ela diz aí, quando nos achegamos deles da devida maneira, o Senhor lhes tocará o coração e os impressionará a dar os seus recursos. Imagina, o dinheiro é de Deus. O dinheiro de Deus está na mão dessas pessoas. É interessante isso, né? Aí ela diz assim: estudai o assunto e fazei o que estiver nas vossas forças para conseguir donativos. Ou seja, devemos fazer todo o nosso esforço para conseguir recursos. Não devemos julgar que coisa que não se deve fazer é pedir recurso aos homens do mundo. Em outras palavras, ela diz assim, não devemos julgar que não devemos pedir. Tem gente que diz, não, que é errado pedir dinheiro à pessoa do mundo. Tem gente que acha que é errado. Ela diz, não podemos julgar desse jeito, não. Porque é isso justamente o que se deve fazer. Tem muita gente que não quer pedir, vou pedir a pessoa do mundo, vai pegar o dinheiro de prostituição, pegar o dinheiro vamos dizer assim, enfim, de pessoas que andam errada, estão no mundo, mas é óbvio, se você não pegar aquele dinheiro, se você não for atrás daquele dinheiro para usar na obra de Deus, aquele dinheiro vai ser usado para mais coisas erradas. Então, ela diz, não julgue que não se deve pedir recursos aos homens do mundo. Pelo contrário, é justamente isso que nós devemos fazer. Tirar o dinheiro do reino das trevas e colocar no reino da luz. Esse plano me foi apresentado, ela diz, como uma das maneiras de entrar em contato com os homens abastados do mundo. Abastados do mundo. Por esse meio, não poucos ficarão interessados e poderão ouvir a verdade para este tempo e nela crer. Ou seja, essa é quando você vai atrás desses homens para pedir recursos, é a oportunidade que a gente tem de aproximar a igreja dele e ele da igreja. Então, ele vai se tornar um parceiro da causa de Deus, mesmo sem ser ainda membro da causa de Deus. Mas isso vai aproximar ele de um jeito, ele vai se apaixonar pelos projetos, pelo trabalho da igreja, que vai se interessar pela doutrina da igreja, pela mensagem da igreja, e vai acabar se convertendo. É isso que ele vai estar dizendo.
por esse meio, ou seja, de ir atrás dos donativos dessas pessoas, não poucos ficarão interessados, tá vendo? E poderão ouvir a verdade para esse tempo e nela aquele. Então, terminei aí. Essa é a última citação. Então, queridos, a gente não pode ficar acanhado, porque a obra de Deus ela é muito grande. E como ela é muito grande, ela precisa de muitos recursos. E como a gente viu aí no texto, o dinheiro de Deus está na mão das pessoas do mundo. E é só você observar, as pessoas de maiores sucessos financeiros não estão na igreja. Como eu disse, a gente aprendeu a evangelizar as pessoas mais humildes, mas as pessoas de mais posses, a gente não desenvolveu essa habilidade e precisamos desenvolver, né? Algumas comunidades espalhadas no Brasil e no mundo já estão trabalhando nisso já há algum tempo, mas ainda estamos, né, engateando, tá certo? Não podemos fazer acepção de pessoas, nem fazer acepção com ricos, nem com pobres, nem com ricos. Todo mundo precisa ser alcançado pelo evangelho. Então não podemos negligenciar. Devemos ir atrás desses homens de posses e recursos para que eles sejam parceiros da causa de Deus. E isso, Ellen te disse na última citação que lemos, isso vai dar a oportunidade dele se aproximar da igreja e a igreja dele, né? É isso, irmãos. Deus está preparando o caminho para que a gente possa alcançar, ter mais recursos para a obra de Deus. Então, se engaje nesse processo, né? Todo mundo pode ser parceiro da obra de Deus. O povo de Deus, que já é parceiro naturalmente, mas o povo do mundo também pode ser parceiro da causa de Deus. Amém? Que você e eu possamos ser ousados e ir atrás dessas pessoas para evangelizá-las e para torná-las parceiras da causa de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo deste dia. Que o Senhor nos ajude a sermos mais ousados e a evangelizar todo mundo, não só os humildes, mas também aqueles que têm muitas posses, para que os recursos do Senhor que estão na mão desses homens e mulheres voltem para o tesouro de Deus, para que a obra de Deus avance nesta terra e mais pessoas possam ser salvas. Cuida de nós, cuida da nossa família, nos dê um dia feliz na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.